Oi, gente, eu me chamo Thaís, mais conhecida como a menina do bolo. Gente, no vídeo de hoje, a gente vai preparar, como vocês já devem ter visto no título, vamos preparar um bolo de festa de 15 anos, que será de 4 andares e 4 andares todo verdadeiro, tá, gente? Além do bolo que a gente vai estar entregando na festa, a gente vai entregar também os salgados. Então, a gente vai estar entregando 600 salgados, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar a vocês a produção desse bolo de 4 andares para a festa de 15 anos e também um pouquinho da nossa produção de salgados, certo? Então, vamos acompanhar esse vídeo que tá muito bom, bora lá! Gente, nesse momento eu estava preparando a massa do pastel. Então eu já tinha adicionado todos os ingredientes e tava aí misturando, tá? Já tinha lavado as minhas mãos, porque essa parte tem que ser com as mãos, né? Não tem jeito. Então eu misturei tudo e agora eu fui sovando a massa até ela chegar no ponto que eu queria, no ponto correto para descanso. Aí você vai sovando, sovando. E a massa de pastel, ela é uma massa bem dura, mas a gente acha até que vai dar errado, mas dá tudo certo no final. E agora a massa já fica pronta e é só esperar dar o tempo. Gente, agora já é a noite. Eu já preparei as minhas massas e os recheios, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Agora eu vou fazer a parte de montagem, né? Rechear os bolos e vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Gente, minhas massas estão aqui. Todas já estão todas cortadinhas já para montar. Os recheios também já estão aqui. Então, agora eu vou fazer a parte da montagem. Vamos lá. Então, eu começo, gente, fazendo a minha calda de água com leite condensado. Então, eu vou colocando leite condensado e misturando com água. Nesse momento, eu já começo a fazer a montagem. Coloco o primeiro disco de massa, coloco o acetato em volta, prendo ele com fita. E aí eu vou molhar a minha primeira camada e colocar a primeira camada de recheio também. Aí, gente, para facilitar na hora de espalhar o recheio, você molha ele um pouquinho com a calda. E aí vai ficar bem fácil de espalhar ele no bolo. Venho em seguida colocando a segunda camada de bolo, molho. Lembrando, gente, que bolos de andares a gente não pode molhar muito por causa da estrutura. Então a gente molha, mas molha pouquinho. E aí vou novamente espalhando o recheio. Vocês veem aí que eu boto um pouquinho da calda para facilitar na hora de espalhar. E logo em seguida eu vou vir colocando a última camada de massa. E aí eu vou apertando e ajustando para ficar certinho. Gente, nesse momento vocês vão ver que eu vou cortar um pouquinho da massa em cima, porque eu percebi que estava alta, então já cortei para ajustar o tamanho. E aí molhei e vou envolver com plástico filme. Na verdade, antes de envolver no plástico filme, eu vou estar fazendo a estrutura com os caninhos, para que esse bolo possa descansar na geladeira já estruturado, já certinho. E aí, como vocês podem ver, eu vou cortando os caninhos, todos no mesmo tamanho, para fazer a estrutura e o bolo não ficar torto. Então, é importante sempre cortar todos no mesmo tamanho e sempre cortar eles passando um pouquinho do bolo, né? Para que o peso fique nos caninhos e não no bolo. Aí vocês podem ver que eu tô com a fita medindo certinho o meio do meu bolo, para na hora de encaixar o bolo no ferro da estrutura,
já tá o... Gente, mostrar pra vocês, meus bolos já estão montados, estruturados. Olha só, já estão todos com os caninhos, tá? De estrutura. E eles vão pra geladeira, pra gelar. E até o dia da gente fazer a montagem deles, certo? Já estão bem bonitinhos aqui, embaladinhos. E agora vão pra geladeira. Gente, eu vou dar início à preparação das flores e a preparação da renda, porque a gente vai usar renda e flores artificiais nesse bolo. Então, agora eu vou começar toda essa preparação de flores e de renda. Olhem só, gente, como tá ficando linda demais essa renda. Olhem só, ela é em formato de coração. Linda, linda. Gente, tô aqui fazendo, organizando, né, as flores que a gente vai usar no bolo. E serão essas aqui. Olhem como são lindas. Gente, vai ficar incrível no bolo. E aí eu vou fazer a parte de higienizar e retirar elas, ó, porque elas vêm presinhas, né, são artificiais. E aí eu vou retirar todas pra ficarem assim, ó. Pra gente tá fazendo o modelo que a gente quiser, né, no bolo. E aí eu vou fazer isso com todas as flores. Nesse momento, a gente tá fazendo o teste da estrutura para ver se os bolos estão no lugar certo, para ver como que tá a estrutura e para ver também se eles estão bem alinhados. Então, nesse momento aí do vídeo, a gente tá fazendo isso, testando para ver como que vai ficar o resultado final desse bolo, né, em questão de estrutura e de alinhamento também. Então a gente montou os 4 bolos em cima, olhou se estava tudo certinho. A gente virou eles para vocês verem, ó, a gente vira para ver se a estrutura realmente tá boa. Dá um medo no coração, mas deu tudo certo, gente. Eu pedi para meu esposo virar também para ele ver. E aí vocês podem ver que estrutura. Aí, minha gente, eu já comecei a fazer a decoração do nosso bolo, tá? Aí eu tava com o primeiro bolo, menorzinho dos bolos. Começo fazendo a minha camada de chantilly, a pré-camada, porque aí vai segurar os farelinhos do bolo e quando eu for aplicar a camada mesmo de chantilly, não vai sujar. Então, vou aplicando aí o meu chantilly em volta de todo o bolo e em seguida eu já vou fazendo, alisando ele. Aí eu vou corrigindo as imperfeições, tudo bonitinho, ajeitando as quinas também, que é importante. E nesse momento eu tô fazendo a aplicação da renda. Vou mostrar aí pra vocês como que eu faço mais uma vez. Eu tava alinhando aí, vendo tudo certinho. E aí a gente pega a renda e é só aplicar no bolo, gente, não tem segredo. É bem simples a aplicação. E esse bolo, ele tinha renda nele todo, né? Então foram 2 rendas, uma embaixo e uma em cima. E aí ficou como se fosse uma renda só. Vocês podem ver aí, eu vou ajustando como fica lindo.
Gente, esse aí é o bolo do meio. Eu já tava finalizando ele com uns pontinhos bem delicados. Esse daí é o segundo bolo, né? E esse também tinha renda. Então aí vocês podem ver, eu tava finalizando a aplicação da renda desse daí, no caso do segundo bolo, né? Gente, não sei se vocês lembram do último vídeo, eu montando a estrutura do bolo, que eu coloquei um bolo, montei os caninhos e fui colocando o outro bolo. Nesse último vídeo que eu postei, que foram 5 bolos em que o bolo virou. Gente, a partir desse vídeo, a gente decidiu mudar a nossa estratégia e a nossa técnica com bolos de andares. Eu comecei a fazer um curso e a me especializar em bolos de andares. E agora a gente tá usando uma nova técnica, tá? Para que o bolo não vire, para que a gente tenha muito mais segurança, tanto no transporte quanto o tempo em que ele for ficar exposto na festa. Então agora a gente tá usando essa estrutura. Ela é um prato de madeira grosso e a gente usou essa rosca. Ele é um ferro rosqueável. Eu isolei ele com um caninho de balão para que ele não fique enferrujado e não suje. Então a gente isola ele. Tá rosqueado aqui e aqui para que a gente tenha bastante segurança. Então agora vocês vão acompanhar eu fazendo a montagem do bolo e a estrutura, certo? Vamos lá. Gente, depois que eu coloquei o bolo no ferro, vocês viram aí, eu vou começar a fazer a decoração dele. Esse aí é o primeiro bolo de baixo. Então, da mesma forma dos outros, né, eu começo fazendo fiz a pré-camada, coloquei a outra camada de chantilly e vou fazer a parte do alisamento. Lembrando, gente, que esse bolo já está estruturado, já descansou na geladeira e tá bem estruturado, certo? Para que não aconteça o que aconteceu no último bolo, né? A gente não quer isso, então a gente trabalhou para fazer um bolo com mais estrutura ainda. E além do mais, que seria um bolo todo verdadeiro. Aí vocês podem ver uma foto minha, a gente estava no carro e a gente levou esse bolo montado, 3. Então a gente montou 3 bolos e levou eles montados. Ficou faltando só colocar o último. E ele chegou intacto no local da festa, gente, perfeitamente. Eu nem acreditei. Nesse momento, a gente tinha chegado no local da festa. Eu estava organizando as minhas coisas para fazer a montagem do último bolo, o bolo menorzinho de cima. Então fui tirando as minhas ferramentas, a minha mãe estava comigo, eu chamei ela para me ajudar a fazer essa parte. Então eu estava vendo aí o alinhamento certinho. E essa é a parte mais perigosa, né? A parte de colocar o bolo em cima. Eu peguei aí com bastante cuidado e fui colocando bem devagarzinho para não acontecer nada. E fui alinhando aí. Eu percebi que ele tinha ficado um pouquinho fora do lugar. Então vocês podem ver aí que eu vou alinhando ele no lugar certo. Aí, gente, eu vou corrigindo, né? O buraquinho do caninho que eu utilizei para pegar, corrijo aí. Isso aí é meu pai comigo, sempre me apoiando e me ajudando. Nessa parte, eu vou fazer a parte da aplicação das pérolas. Então, eu pego as bolinhas brancas e vou colorir elas com pó perolado, tá, gente? Então, eu vou fazendo aí a aplicação das pérolas em volta do bolo.
Nesse momento, gente, eu vou começar então a fazer a aplicação das flores, que é a parte mais legal, é você ver teu trabalho ali finalizado, faltando só colocar as flores. Eu alinho elas bonitinho, planejo na minha cabeça como que eu quero que elas fiquem. E aí vou aplicando e vou modelando, fazendo o formato que eu quero. No caso, esse formato ele ia ser como se fosse atravessado no bolo, né? Em volta. Então eu vou aplicando tudo e sempre olhando de longe como é que tá ficando. E esse, minha gente, foi o resultado desse bolo incrível. Olhem isso, com renda, com flores, super estruturado. Dava para virar esse bolo, que ele não ia cair, que ele não ia quebrar. Graças a Deus, olhem esse espetáculo. Eu estou muito grata a Deus por essa vitória. Espero muito que vocês tenham gostado, gente, de assistir, de acompanhar esse vídeo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.